Você tem certeza que você está aproveitando corretamente os seus créditos de retenção do INSS, aqueles 11% que você destacou na nota fiscal? Você tem certeza que você está fazendo tudo certinho? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o cliente chega para a gente aqui no escritório e fala assim, ó, estou pegando um exemplo real, hein? Tenho 700 mil reais de créditos. Como é que eu faço para pedir restituição ou compensação? Aí ele me mostra uma planilha como essa. Olha que estranho, ó. Essa planilha aqui, ó, ela tem no controle dele, ó, ele vem com um saldo de 637 mil reais de 2014 para trás. Aí ele mostra o que aconteceu em 2015, 2016 e tem mais, vai até 2020, 2019. E aí ele fala, eu tenho 697 mil reais, tá certo isso? Infelizmente não. Por quê? Olha só, esses valores aqui que ele acha que tem um saldo aqui, eles são valores de mais de 5 anos. Então, se eles não foram utilizados em época própria, você não tem mais aquele saldo. Por quê? Porque prescreveu o teu crédito, prescreveu o teu direito de recuperar esses valores. Qual que é a ideia básica? A ideia básica você já sabe, você emite uma nota fiscal, você não recebe o valor integral, por quê? Porque tem o destaque dos 11% do INSS, fora os outros tributos, e aí você vai receber o valor líquido. Porém, você tem um crédito que você pode utilizar para abater dos débitos do mês. E se você não consegue abater todos os débitos, você pode pedir restituição ou compensação. Só que o que as pessoas fazem? Elas vão controlando esse crédito em Excel. E aí o que pode acontecer? Você pode bobear e passar de 5 anos e não utilizar o crédito. Então veja, olha só aqui, eu tenho valores que se ele está querendo utilizar agora, o que ele vai ter que fazer? Ele não tem um saldo de 697, ele tem créditos de cada um dos meses que ele vai ter que apurar. Então, por exemplo, nós estamos em junho de 2020. Então, aqui, ó, ele vai poder aproveitar maio de 2015. Para trás, prescreveu. Então, em maio de 2015, ó, ele teve retenções de 20 mil reais, utilizou 12 mil, então ele tem 10 mil reais nesse mês. 10 mil reais mais correções, certo? Então é essa a ideia. Então vamos lá, vamos tentar aqui estabelecer os procedimentos corretos para você fazer essas restituições. Quem foi o nosso grande aliado nessa história toda? Foi a chegada da DCTF Web. Por quê? Porque com a DCTF Web, nós não temos mais aquele campo de compensação da GFIP, que era um campo mágico, que você colocava qualquer coisa ali e estava tudo certo. Aqui, no ambiente DCTF Web, eu sou obrigado a fazer um detalhamento maior do meu crédito, certo? Então, vamos lá, vamos ver o que eu preciso fazer para fazer as coisas corretas. Em primeiro lugar, eu preciso saber se o serviço que eu estou prestando, ou se o equipamento que eu estou vendendo, no caso, estamos falando só de INSS, vamos falar só de serviço. Então, se o serviço que eu estou prestando, de fato, precisa ter o destaque dos 11% ou do 3,5%, conforme o caso. Como é que eu vou saber isso? Aí eu tenho que conhecer a legislação. Aí eu tenho que ir lá na IN 9... na instrução normativa para verificar como que eu devo proceder, quer dizer, em que situações que nós temos, que estamos sujeitos à retenção. Tá bom, eu estou sujeito à retenção, mas e a base de cálculo que eu utilizo para fazer esse destaque? Eu estou usando a base de cálculo correta? O pessoal da construção civil tem muito esse problema, porque é muito comum você ter excessos de retenções no caso da construção civil. Muitas vezes é porque a base de cálculo ali não está refletindo só o serviço, só a mão de obra incluída no serviço, mas muitas vezes você fornece material em conjunto. Então você teria que ter uma base de cálculo diferenciada. E como eu vou saber isso? De novo, na instrução normativa, você vai ver
quais são as situações em que você pode reduzir a base de cálculo ou deduzir. Tem dedução e redução. Isso aí você tem que ver na legislação a diferença, o que você pode fazer nesse caso. Aí se você está no ambiente GFIP, você informou a GFIP corretamente? Qual é a forma correta de se informar a GFIP? É você informar as retenções nos meses em que elas foram, o mês em que você emitiu a nota fiscal. Então, naquele mês que você emitiu a nota fiscal, você pega a retenção e vai informar no campo de retenções da GFIP. E se sobrou valores que você não utilizou naquele mês, você vai usar o campo de compensação da GFIP para utilizar esses créditos nas competências dos meses posteriores. Se você está no ambiente DCTF Web, é porque você também já está entregando EFD-REINF. Então, neste caso, você vai informar o evento R2020, detalhando nota por nota. Você vai fazer uma informação bastante detalhada na REINF, para ter direito a esses créditos. Aí eu pergunto, houve saldo não utilizado no mês? Bom, se houve este saldo, ele pode ser compensado na GFIP dos meses seguintes, ou você vai utilizar o sistema PERDCompWeb para você poder restituir ou compensar esses valores não utilizados no mês. Você vai transmitir um PERDCompWeb, ou para restituir ou para compensar, inclusive com outros tributos administrados pela Receita Federal. Por exemplo, eu tenho créditos de INSS, eu posso compensar, fazer a quitação de imposto de renda, de IPI, de PIS/COFINS, enfim, eu posso fazer a compensação cruzada. E aí você tem que decidir, você vai restituir ou vai compensar? Bom, restituir, você sabe como é que é, né? Você depende da Receita, a Receita pode demorar a analisar teu pedido, e esse demorar pode ser mais de 10 anos. Então, nem sempre a restituição é o melhor caminho. Então, a compensação, se você consegue fazer a compensação, ela vai te dar um resultado mais imediato, ok? Agora, se eu não vou compensar, eu vou fazer planilhinha Excel? De jeito nenhum, gente. Qual que é o meu conselho? Meu conselho é o seguinte, você tem um saldo que você não utilizou num mês, faça o pedido de restituição, ponto. Faça um pedido de restituição. Por quê? Porque você garante que você não vai perder o crédito por prescrição. E aí, a Receita provavelmente não vai analisar com rapidez esse seu pedido e você vai ter tempo para utilizar ele num futuro débito. Então aí, passado 3 meses, você tem um débito a pagar na Receita Federal, o que você faz? Utiliza aquele pedido de restituição que estava pendente, transforma ele em compensação. É possível? Claro que é possível, vou mostrar aqui para você, ok? Então é isso. Agora, aquilo que eu te falei, estou trazendo aqui uma GFIP para te mostrar aqui, ó. Então veja, você tem aqui na GFIP um campo de retenções, ó, retenção da Lei 9711. Aqui você vai informar o valor que você destacou nas notas fiscais. E aqui você tem o campo de compensação, olha aqui, ó, que você pode utilizar para compensar saldos que você não utilizou em meses anteriores. E qual é a documentação necessária que você precisa ter para fazer esse trabalho? Bom, mínimo que você tem que ter, cópia de todas as notas fiscais emitidas pela sua empresa naquele período que você vai fazer a restituição compensação. Você tem que ter cópia de todas as GFIPs, você tem que ter o total resumo da GFIP, para você ver lá o que aconteceu, se houve realmente aí um saldo, né? Você pode puxar os outros relatórios, tem relatório de compensação também, que é muito importante. Então, para isso, o melhor é você ter o arquivo backup. Aí eu coloquei o formato dele, é o cfip.bkp. Por quê? Porque quando você tem o backup, você abre o backup no programa GFIP e você vai ver quais informações importantes. Você vai ver o que você informou
notas fiscais de destaque, você vai ver o que você compensou e o período de compensação que você utilizou. Então, isso vai ser uma informação importante. Você vai precisar dos dados bancários da empresa para informar no programa PerdComp e os dados dos débitos a compensar se você for fazer a compensação imediatamente. E você vai ter que fazer um relatório bem detalhado com todas essas informações, porque se a fiscalização chegar, você está preparado, ok? Então agora eu quero te mostrar como que você vai fazer o pedido inicial, pedido de restituição. Bom, eu não vou preencher todos os dados aqui para você, mas isso será necessário, preencher aqui ó, o cadastro, e aí você já estou indo direto para a aba de créditos, tá? Eu clico aqui em contribuição retida na fonte e aqui eu vou incluir o detalhamento dos meus créditos. Então aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui qual foi o tomador, que para quem eu emiti a nota, o número da nota, série, data da emissão, isso aqui é importante porque é pela emissão, para cada mês de emissão eu vou fazer um PerdComp, certo? Tem que ser um por mês. O CNPJ de quem sofreu a retenção, quer dizer, eu, empresa que emiti a nota, coloco o meu CNPJ aqui, o valor bruto da nota e o valor da retenção, certo? Então esses dados todos estão aqui, ó. Então quer dizer, eu incluo aqui, ó, eu faço toda a informação, na hora que eu gravar, fica aqui, ó, o dado gravado aqui, certo? Então, no caso, o que eu informei? Ó? Eu informei que eu tinha R$11.000 de retenções. Aí eu tenho que dizer se houve compensações. Então, eu tenho um crédito de 11 mil neste mês, tá? Então, o resumo da história aqui é, eu tenho, no mês de julho de 2017, eu tenho R$11.000 de crédito em valores originários. Porém, eu preciso informar se eu, entre julho de 2017 até agora, se eu fiz alguma utilização desse crédito numa GFIP desse intervalo. Aí eu incluo aqui, ó, incluir, aí eu vou dar a informação da utilização desse crédito. Então, digamos, se eu tenho 11 mil, eu poderia ter usado R$1.000 durante todo esse período, e aí eu teria esse valor abatido do meu crédito. E por fim, eu tenho que informar aqui, ó, qual foi a compensação que eu utilizei dessas retenções todas, o que eu utilizei no próprio mês. Então aqui eu informei, por exemplo, ó, compensação na própria competência, R$3.000. Com isso, eu vou ter um crédito final de 8 mil. É esse o meu crédito disponível nesse PerdComp. Fiz uma coisa simplificada só para você entender. Então aqui, quando eu transmitir este PerdComp, o que vai acontecer? Eu tenho um crédito de 11 mil em valores originários. Um belo dia, o que pode acontecer? Eu posso vir a receber esses valores na minha conta corrente. Agora, passado 2, 3 meses, eu posso fazer o quê? Eu posso tentar compensar isso aqui, esses créditos aqui. Como? Através do sistema PerdComp Web. Então aqui, ó, o que acontece? Eu vou informar, vamos fazer aqui, ó, um novo documento. Vou fazer uma declaração de compensação, vou dizer que o meu crédito é de retenção da Lei 9711, e aí eu vou dizer aqui que o crédito já foi detalhado em PerdComp anterior. Por que eu falo isso? Porque eu já transmiti o PerdComp de restituição, eu tenho o número desse PerdComp, eu coloco o número aqui, ó. Quando eu colocar o número aqui, ele já sabe que o detalhamento está em outro documento, certo? E aí, enfim, aí resolve-se o problema e aí eu vou destinar esse crédito para quitar um débito qualquer, né? Quer dizer, no caso aqui, veja bem, se eu estou falando de um PerdComp de um período anterior à DCTF Web, eu só vou poder compensar com débitos do INSS, tá? Agora, se eu estiver fazendo
apurando um crédito já no ambiente DCTF Web, o que vai acontecer? Eu vou fazer diferente aqui, eu vou dizer que o documento vai ser detalhado aqui mesmo. E através na verdade você vai puxar esse débito da REINF, esse crédito da REINF. Então, o que vai acontecer? Aí você vai poder compensar com IPI, PIS, COFINS, com qualquer coisa. Tá ok? Então, basicamente é isso que a gente tinha para falar sobre essa questão do saldo de retenções previdenciários. Todo esse procedimento que nós rapidamente passamos para você aqui, a gente explica detalhadamente no nosso curso de PERDComp, como fazer o PERDComp Web e programa. Lá nós temos um exemplo do que a gente faz desde o começo, mostrando todas essas etapas, preenchendo de forma detalhada o sistema PERDComp Web, você vendo quais são os cuidados que você tem que ter na hora de preencher o documento, enfim, isso tudo a gente fala no curso. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha na nossa página aqui da NIT Treinamentos, você vai ver que nós temos um curso bastante completo para tratar desse assunto, ok? Então, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo e a gente te responde.